Ribeirão tem registrado vários incêndios em áreas de preservação. É sem dúvida um prejuízo para o meio ambiente e, se o incêndio for proposital, o responsável pode ser punido. A ação criminosa pode ter sido a responsável por esse incêndio numa mata próxima à Cava do Bosque. Funcionários do ginásio e o Corpo de Bombeiros se mobilizaram para apagar o fogo, que se alastrou pelo local, mas foi controlado rapidamente. Outro incêndio destruiu quase 1.000 metros de mata no Mosteiro São Bento e, por pouco, as chamas não atingiram um bosque. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na ocorrência para conter o fogo. E uma das ações mais recentes foi na mata da Fundação Educandário. Em 2 dias, o fogo consumiu pelo menos 20.000 metros da mata, que fica no Morro da Vitória. Árvores foram destruídas e animais mortos. A situação só não foi pior porque a brigada de incêndio agiu rápido. São danos à própria natureza, são árvores que acabam sendo queimadas, animais que morrem no meio disso daí porque eles não têm para onde escapar. Nós temos uma consciência de que o Educandário hoje ele é um paraíso ecológico aqui no meio da cidade. Então nós temos cobras, temos porco-espinho, você tem largatu, você tem uma infinidade, micos, você tem uma infinidade de animais ali naquele morro. Só a mata do Morro da Vitória, que faz parte do Educandário, tem 35 hectares. A direção da fundação não acredita que os incêndios tenham começado sozinhos. Para que tenha queimado ali, alguém teria ter invadido a propriedade, chegado até o local e iniciado. Tá? Enquanto a gente combatia num determinado lugar, começava em outro. Então isso aí não é uma coisa natural. Alguém estava ali, no tempo que a gente estava combatendo em um lugar, colocando fogo em outro. O fogo, então, pode começar de 2 maneiras, de forma involuntária devido ao tempo seco ou quando alguém age de forma proposital, o que é crime. Esse advogado explica que o autor pode pagar muito caro pelo ato. Além da pena criminal, a pessoa que botou fogo, ela também vai responder na esfera administrativa por multas e se for uma empresa desenvolver uma atividade econômica, ela pode ser apenada até mesmo a suspensão dessa atividade econômica dela. E na esfera civil, o Ministério Público certamente ele ingressará com uma ação civil pública pedindo uma indenização ao juiz, que o juiz fixe uma indenização proporcional ao dano causado e também a reparação do dano. E esses incêndios em áreas de preservação trazem enormes prejuízos para o meio ambiente. Os prejuízos são enormes, né, incalculáveis, e nem sempre você consegue recuperar esse prejuízo, esse dano que ocorreu. Por isso a gente tem que atuar fortemente na prevenção. E como disse o ambientalista, a recuperação de áreas atingidas é bastante complexa. Em 2014, a Mata de Santa Teresa foi atingida e mais da metade da vegetação destruída. A tragédia também atingiu várias espécies da fauna. Só agora foi dado início ao processo de recuperação, algo que deve durar 5 anos. E para auxiliar no combate a esses incêndios, foi realizada uma licitação para o uso de uma aeronave, principalmente em locais de difícil acesso. A pergunta é se a ferramenta já está em uso. A utilização dessa ferramenta nos trabalhos para incêndios de coberturas vegetais, incêndios em matas, é muito eficaz. Trabalhos que poderiam demorar talvez aí 1 semana ou mais dias, com o uso da aeronave, isso cai para talvez menos de 1 dia. E a prevenção, aliada a algumas técnicas, podem ajudar a evitar esses incêndios. Você faz um cercado, ali, um acero, você mantendo a vegetação baixinha, o capim do entorno baixo, você tem, claro, uma proporção muito menor o incêndio do que um capim alto. André Costa para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que a recuperação deve ser realizada quando houver queima de árvores, porém ressaltou que todos os anos tem ocorrência de fogo nos locais citados e as mudas não desenvolvem. Informou que possui agentes de fiscalização, mas é impossível cobrir todas as áreas. Ressaltou ainda que a maioria dos incêndios são causados pelos próprios moradores. Já o Corpo de Bombeiros informou que as ocorrências de queimadas aumentam nessa época do ano e que os profissionais fazem treinamento para atuar nessas ocorrências. Informou ainda que a aeronave que está sendo utilizada em situações em que seu uso se torna eficaz após análise de equipes em terra. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações para a gente. Thaís. Pois é, Pucci, é um privilégio para Ribeirão ter essas áreas verdes de preservação e tem que ser cuidadas. Eu vou conversar agora com o Aldo
Arouca, que é engenheiro ambiental. Aldo, qual que é o prejuízo para as áreas que estão sofrendo incêndios? Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos do Jornal da Clube. É muito importante falar sobre essas dificuldades que nós enfrentamos quando desses incêndios. Nós podemos repartir aí em 4 grandes impactos aí. Primeiro, na parte do aquecimento, a zona de aquecimento que esse incêndio promove, até mesmo na exportação desse aquecimento a um raio de 200 quilômetros. A outra parte é quanto à biodiversidade. Rompe-se toda a biodiversidade daquele local, ou seja, áreas importantes, relações importantes entre animais, vegetação e o próprio ser humano. Nós somos dependentes dessa biodiversidade. E um item muito importante também, contribuição para o aquecimento global, ou seja, hoje nós temos 37% das nossas condições cardiorrespiratórias agravadas por causa desses incêndios. E uma fiscalização mais eficaz da prefeitura poderia amenizar esse problema? Ah, sem dúvida, mas nós não podemos qualificar somente sobre a responsabilidade da municipalidade, ou seja, da prefeitura. Evidentemente, cabe a eles a obrigação. A população teria que ter o bom senso para que não tenha descartes inadequados de lixo nessas áreas, porque uma lata de alumínio colocada à exposição solar, ela é um grande indutor, tá certo, desses próprios incêndios. E uma vez atingida, uma área verde como essa demora muito para ser recuperada? O ciclo de recuperação, para o início dessa recuperação, para que a gente constate alguma recuperação, é na faixa de 12 anos. Isto porque teria que ter várias análises, porque poderá haver comprometimento do solo, pode haver até extinção de algum animal que por si ele também é um grande motivador para que haja o retorno da biodiversidade. E o Corpo de Bombeiros precisa colocar todas as ferramentas disponíveis, inclusive a aeronave, para combater mais rapidamente esses incêndios nas áreas de preservação. Isso é uma situação que é possível hoje em dia? Sem dúvida, a resiliência para atender esses desastres ambientais tem muito a ver e deveremos colocar todos os necessários equipamentos à disposição, porque o meio ambiente ele é o responsável pela qualidade de vida que nós temos. Hoje, um incêndio ele pode até mesmo repercutir no estado de ânimo da população, porque uma área devastada, ela caracteriza o ambiente de desalento, e isso agrava o psiquismo da pessoa. Agora, há de se falar que a natureza não suporta erros de tempo. Uma vez que não faça naquele momento, tá certo? Seria um pouco tarde, mas há necessidade de colocar todos os recursos em prol do meio ambiente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que um supermercado na zona norte de Ribeirão Preto foi alvo de um estelionatário. O homem ainda não foi localizado, mas os cheques que ele emitiu no nome do supermercado somavam mais de R$18 mil. Puce. Já, Thaís?